Oi, gente, hoje nós estamos iniciando mais um episódio do podcast As Sócias e eu sou a Raíza Rídia. Eu sou a Priscila Ipirajá. E hoje nosso convidado, ele é muito especial. Estamos recebendo hoje aqui no episódio o CEO da Cuidar, uma empresa que é grife em benefícios corporativos e vem atuando por todo o Brasil, transformando a vida de gestores de RH e também empresas. Seja muito bem-vindo, Pedro Júnior. Eu que agradeço o convite, Raíza, Priscila, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse bate-papo, falando um pouco da minha vida, falando um pouco de como a gente tem se diferenciado no mercado, enfim, tendo esse cuidado em sermos uma grife de benefícios nesse mercado que às vezes é muito... não tem quem se diferencie, a gente tem buscado exatamente se diferenciar e a gente vai conversar um pouquinho, é uma satisfação estar aqui com vocês. Pedro, eu queria que você iniciasse contando quando surgiu a necessidade de você criar a Cuidar. Bom, eu tenho mais de 10 anos de vida profissional junto a benefícios. Eu venho do plano odontológico, já trabalhei em algumas operadoras odontológicas, desde vendedor, supervisor, gerente, enfim. E há 4 anos eu me desliguei da última empresa e o que eu pude perceber no mercado, existe aquele vendedor, o vendedor que quer, por fim na força, te empurrar um produto. E o RH, muitas das vezes, fica sem opção, porque não tem dentro do mercado uma pessoa que seja referência. E às vezes as pessoas até dizem, Pedro, tu é um corretor? Eu digo, não, eu não sou corretor, porque muitas das vezes o corretor ele só quer vender. A preocupação dele é onde ele vai ganhar mais. E o intuito da Cuidar não é esse. O intuito da Cuidar é entender a necessidade do cliente e ser visto por ele, pelo RH, como um ponto focal, como alguém que vai estar buscando soluções para atender a expectativa, a demanda dele junto à empresa. E aí foi onde nasceu a Cuidar, com entendendo essa necessidade de ser um ponto focal para o RH em busca de soluções e não ser um simples vendedor que vendeu, depois some. Não, o nosso intuito, inclusive, é fazer um relacionamento mais próximo junto aos gestores de RH. Uma consultoria, digamos assim, Isso. Que é algo totalmente personalizada para aquele problema, para aquela empresa, para aquele tamanho, enfim. Exatamente, a gente agenda, inclusive, uma consultoria, e essa consultoria, inclusive, a gente se diferencia por ser uma consultoria gratuita, onde a gente vai até a empresa para entender a necessidade dela. A gente tem hoje um portfólio, um leque muito grande de benefícios, e a gente vai entendendo qual a necessidade dela. É um plano de saúde, é um plano odontológico, sempre deixando claro que a gente atende a nível Brasil. E isso traz total segurança, porque também a gente tem grandes fornecedores hoje, os maiores fornecedores estão dentro do nosso portfólio. Perfeito. Pedro, para quem está nos ouvindo, né, nos escutando agora, me diz quais são esse leque de benefícios que a Cuidar RH proporciona hoje. Pronto. Hoje nós trabalhamos com todos os planos de saúde, os principais planos de saúde, planos odontológicos, o cartão flexível, que é algo que está na moda, né? O nosso principal parceiro se chama Swile. É um crédito? É como se fosse um crédito? Não, ele é um cartão de benefícios que ele é pré-pago. Existe a modalidade tradicional do refeição, do vale refeição alimentação. Legal. Não sei se você já foi funcionária, mas chega aquela história, aceita aqui meu cartão, né? Porque tem que ver se a bandeira, se tem a maquineta daquele cartão. O cartão flexível, ele é um cartão bandeirado. Tipo o que eu Master e Visa. Isso, o que eu represento exatamente. Ele é Master. Você passa na função crédito, mas o valor é descontado na hora. E aí acaba com essa história. Aceita que meu cartão, ele é atendido dele todo. E aí, no único cartão, você pode pagar o refeição, alimentação, combustível, mobilidade. Ele também é uma forma de você pagar premiações. Precisa ter algum tipo de incentivo, de premiação, de final de ano, ou de metas. Você pode estar também pagando no usuário. E um detalhe, sem custo também para a empresa. Por quê? Porque a gente ganha na utilização da bandeira Mastercard. Então, assim, o empresário não vai ter nenhum custo e o colaborador tão pouco. Então, assim, é algo que está sendo disruptivo dentro do mercado brasileiro. Pedro, você comentou aí que um empresário não tem custo, né? Quando contrata esse serviço. Você pode explicar melhor para os nossos ouvintes? Isso é um ponto muito delicado. Inclusive, eu queria aqui reforçar que eu também atuo com banco digital, que eu havia esquecido de falar. Atuo também com crédito consignado
E também com o tradicional, o VR tradicional, Vale Refeição Alimentação tradicional. Além de ponto, eletrônica, assim, a gente tem todos os serviços para demanda do gestor de RH. Mas respondendo a sua pergunta com relação ao custo, por que não tem custo? Porque é um formato já do mercado, que o mercado já funciona assim. Quem faz a remuneração da nossa consultoria é o fornecedor. Então, você vai ter uma consultoria gratuita dentro da sua empresa, te dando todo o suporte. E as empresas também, em geral, não têm cobrança de custo, porque é regulamentado pelo formato do mercado, onde o plano odontológico, normalmente ele pode, inclusive, descontar do colaborador, o cartão, ele ganha na utilização do cartão. Então, assim, em geral, na maioria das vezes, não tem nenhum custo para o empresário, a não ser que a empresa queira entrar com alguma contrapartida. Eu quero pagar o plano de saúde para o colaborador, eu quero pagar o plano odontológico para o colaborador. Aí entra com o custo propriamente dito. Mas só em contratar e oferecer esse benefício para o colaborador já é um diferencial, porque a contratação através do CNPJ, em média, é 30% mais barato que a contratação se fosse pessoa física. E além da carência que quando você contrata pela empresa também não tem carência na maioria das vezes, ou a depender do contexto. Perfeito. Pedro, me tira uma dúvida. Esses planos corporativos, pode ser até uma besteira, viu, meu povo? Que eu vá falar nunca é besteira, né? Mas vai... Óbvio que precisa ser dito. Pronto. Mas esses planos corporativos, eles podem impactar ou influenciar de alguma forma no recrutamento ou na retenção de talentos do funcionário? Com certeza. Ai, graças. Ou seja, a sua pergunta não tem nada de besteira. Eu vou te fazer uma pergunta. Você está participando de 2 processos seletivos, tá? Onde a remuneração, em geral, é padrão, porque normalmente segue a convenção. Na empresa X, tu vai ter um plano de saúde, um plano odontológico. Na empresa Y, eles não têm nenhum desses benefícios. Tu vai para qual? Para que tem... o plano de saúde e o plano odontológico, exatamente, no mínimo. Se a empresa paga o plano de saúde e na outra não paga nada, tu vai para qual? Para que paga o plano de saúde odontológico. Então, assim, é uma forma que os RHs têm buscado também para reter os colaboradores. É muito claro que quem cuida, na verdade, quem é cuidado vai cuidar. Uhum. Então, se você, enquanto empresário, cuida dos seus colaboradores, é uma lógica praticamente exata. Os seus colaboradores também vão cuidar dos seus funcionários, dos seus clientes. Eu nunca me esqueço, a gente faz parte, inclusive, da CDL Jovem, né? Uhum. E aí eu fui visitar uma empresa, e a empresa muito jovem, inclusive dos sócios muito jovens, e o pessoal do comercial muito envolvido com a meta, com tudo. E aí uma das pessoas que estavam visitando a empresa foi perguntar o que é que você faz para poder manter a geração Z, que é mais difícil contratar, que isso, que aquilo e tal e tal. E ele foi explicar, olha, que eu já conheci a empresa, que eu já tinha tentado negociar lá. Aqui a gente tem um plano de saúde, aqui a gente tem um plano odontológico, é um plano de saúde bom, tem um plano odontológico, a gente tem bonificação, tem premiação. Então, assim, é isso que motiva. Né? Hoje em dia não faz mais sentido, as pessoas não querem estar ganhando somente um salário. Sim. Não faz mais sentido, até mesmo pelo custo de vida, pela inflação que está em alta, enfim, as pessoas não têm como conviver somente com um salário, então elas buscam essas alternativas, uma cesta básica, uma refeição, uma possibilidade de um empréstimo consignado a um juro mais barato. Então, assim, são várias formas de se reter o colaborador, e muitas das vezes esses benefícios podem nem ter custo para o empresário. Excelente. Pedro, como você bem falou, cuidar, né, de profissionais. A sua empresa, ela vem sendo reconhecida por esse diferencial ao cuidar dos profissionais de RH. Eles que são tão importantes e cuidam já de tantos colaboradores, né? Eu queria saber como foi que iniciou, você vê essa demanda e como você conseguiu identificar no mercado essa importância, né, para você começar a trabalhar com essa metodologia. Aí eu falo, é a cultura da cuidar, é algo muito genuíno, porque eu sou o tipo de pessoa, o Pedro Júnior, ele gosta muito de cuidar. E aí eu fui ressignificando algumas coisas na minha vida pessoal, através de processo de terapia. Então eu queria me envolver muito com os outros. Eu achava muito a solução do problema dos outros, e às vezes esqueci até dos meus. E aí eu comecei a ressignificar isso, eu procurei, dentro da minha vida profissional,
cuidar dos meus clientes. E, através desse meu cuidado, que é muito genuíno, ganhar, né? É muito Sim. natural. Não é uma coisa, não é uma troca. Eu vou cuidar de ti para ganhar, mas é uma coisa que acontece de uma forma muito orgânica, muito natural. E eu identifiquei que existe no mercado uma falta, uma ausência de cuidado com o profissional de RH. Porque o RH está sempre preocupado nas soluções da empresa. Você imagina a pressão que o gestor de RH sofreu nesse período de pandemia. Porque ele tinha que estar ali preocupado com o resultado, mas ele tinha que estar preocupado com a saúde mental das pessoas. Então, imagina a pressão. E quem estava ali cuidando desse profissional de RH? Né? Então, assim... Passaram uma luta muito grande, né? Inclusive no período da pandemia. Isso. E aí a Cuidar vem com essa famílias, perspectiva de pensar fora da caixa. A cada movimento que fazemos, a cada evento que fazemos, a ideia é exatamente celebrar aquele público que sempre está ali no dia a dia e que muitas das vezes é esquecido pelo próprio empresário, até mesmo pelas pessoas. Por quê? Porque eles estão pensando nas pessoas, né? Então as pessoas muitas das vezes não estão preocupadas ou têm tempo para pensar nelas. Então, dentro desse contexto é que a gente tem feito esse movimento. Cuidar de quem cuida de gente. Muito bacana, esse é nosso slogan. né? E que impacto que esse cuidado deve trazer para as empresas, né, amiga? Inclusive, a minha pergunta, que você já respondeu muito bem, seria sobre a sua marca, o nome da sua marca, que é algo que é muito importante, né, para todo negócio. E eu adoro saber, por exemplo, o que tem por trás daquele nome, Cuidar RH. E você agora resumiu muito bem o propósito da sua empresa, completamente, obviamente, alinhado ao seu, né? E de onde que surgiu o nome. Mas o Cuidar RH em si, como que ele veio? Como é que foi a inspiração dele? Já tinha em mente esse nome? Foi algo que bateu, alguém disse e você, nossa, é esse nome? É mais ou menos isso. Eu sempre gosto de perguntar. Eu sou uma pessoa altamente aberta a críticas. E eu sempre gosto de consultar as pessoas que estão próximas a mim, de compartilhar meus sonhos, às vezes compartilhar até demais. Mas como nasceu a Cuidar, o nome Cuidar? Eu fui convidado para um happy hour, através de um amigo meu, e nesse happy hour eu estava junto a gestores de RH e eu fui comentar sobre o meu sonho. Olha, falar um pouco do projeto. Eu queria estar mais próximo do RH, eu queria ser visto por vocês como uma referência. E eu fui explicando o que eu acabei de falar. E aí, uma das pessoas que estavam lá, que ela eu perguntei, qual o nome que tu sugere? Foi bem assim. Aí ela, não, eu não sou boa de sugerir nomes, não. A Lani é lá de uma das empresas que a gente atende hoje. E aí ela pergunta a Luziane, que a Luziane ela é muito boa e ela vai te dar alguma sugestão, ela é muito criativa. E aí eu falei com ela, ela disse, Cuida RH, para poder... Cuida, que a gente tem muito disso, sabe? É verdade. Ou cuidar de quem cuida de gente. E aí eu disse, cuidar, porque ficou uma coisa direta, né? Cuidar de quem cuida de gente. E foi assim que, na verdade, a gente era cuidar de quem cuida da gente. E aí, na contratação do nosso marketing, que é, inclusive, muito bom, ele fez um ajuste e fez mais sentido cuidar de quem cuida de gente. E aí, foi assim que nasceu a marca. E aqui estamos cuidando. Perfeito. Inclusive, está sendo particularmente muito interessante lhe conhecer a sua história melhor, porque deu para perceber o quão humilde o Pedro é também em, sei lá, conversar com as pessoas. Tem esse feeling de vendedor também, que é muito importante, né, para o nosso negócio, de perguntar, dizer que quer ser referência, porque muitas vezes a gente se sente acanhado, né, como diz o cearense, para ir atrás dos nossos sonhos, para conquistar o que a gente quer, inclusive no profissional. Na verdade, eu sempre costumo dizer, se eu fosse uma pessoa que não tivesse sonhos, ou mais que sonhos, o movimento, eu ainda estaria pedindo R$2 emprestado para pagar uma passagem de ônibus, como no início da minha trajetória. E eu não. Eu fui desbravando, sendo quem eu sou. Então, às vezes, a gente quer muito buscar referência dos outros, esquece dos nossos diferenciais, do nosso potencial. Né? Para que eu acredite em você, você precisa primeiro acreditar em si mesmo. Exatamente. Então, assim, foi assim que aconteceu e é assim que tem acontecido. Logicamente, vem a insegurança, vem os medos, mas a gente vai com medo mesmo e vai em busca do resultado. Se der errado, a gente vai recomeça. Se der errado, a gente repensa. Eu sou muito voltado à solução.
soluções. E assim, essa questão de humildade, eu tenho muitos defeitos, enfim, às vezes de humildade eu não tenho nada. Eu estava até conversando hoje com o meu marketing, assim, porque você chega num determinado patamar que às vezes você não quer se submeter a certas coisas. Sim. É tipo assim, hoje eu não preciso de certas situações. Né? E às vezes o que é que eu faço? Não, é respirar, é silenciar, é se acalmar, é não dar a resposta naquele devido momento, que o tempo vai tratar de ajustar. Porque às vezes você quer, pelo orgulho, querer responder, não quer ficar por baixo. Então, acho que às vezes o silêncio é a resposta, às vezes você também se acalmar um pouco, deixar que as coisas se resolvam por si só. Eu acho que hoje na minha vida tem feito muito sentido. Perfeito. Ah, eu adoro essa parte do Eu podcast. também, essa coisa mais pessoal, né? Porque incentiva muito as pessoas que estão com dúvida de iniciar um novo projeto. É como você falou, Pedro. Se está com medo, vai com medo mesmo. É isso aí. Só vai saber se tentar, né? Fica também uma dica valiosa para os nossos ouvintes. Engraçado que quando eu lembro do passado, eu fazendo os vídeos, eu também passei por umas repaginadas de rosto, já fiz uma cirurgia até por questão de saúde, né? Melhorei muito também. Mas, assim, é lembrar do passado com gratidão e ver, às vezes, que você pode pensar que é uma besteira aquela história que você está fazendo, mas pode um amigo seu pode estar vendo e pode estar se inspirando em você. Sim, com certeza. Assim, já tiveram, né? Mas, às vezes, não só em silêncio, isso também que às vezes eu xingo. Comenta lá quando tu vê algo que é relevante, compartilha. Logicamente, tu não vai poder compartilhar tudo, tu não vai poder comentar tudo. Mas se tu achar algo interessante, não dói compartilhar, não, cristão. Compartilha, igual como comenta. Eu falo no final, pelo amor de Deus, segue a gente, se inscreve. Às vezes é também dar um cutucãozinho, mas é tão bom quando... Vez ou outra, de fato, eu recebo alguma mensagem. Ontem mesmo eu estava no aniversário de uma colega, a gente não é tão próximo, mas assim, eu vejo tanta luz nela, e assim, ela sempre torcendo, tudo que eu posto, ela meio que comenta, e aí ontem eu tava na aula, ela disse, eu tô no meu aniversário, dá um pulinho aqui, eu saí da aula, dei um pulinho lá só pra dar um abraço nela, e aí ela foi falar, poxa, tu me inspirou, hoje eu tô seguindo um pouco a minha vida como empreendedora, por conta da tua atuação. E aquilo para mim não tem preço, isso para mim não tem preço. E às vezes é isso, é ser você mesmo. Esse é o desafio, o meu desafio, ser eu mesmo, sem ter medo do que sou. Foi isso que me trouxe até aqui, esse meu jeito, às vezes, abusado, exigente. Mas faz parte, é isso mas às vezes você quer se... Ai, não sei se vocês são assim, mas eu muitas das vezes fico, temeroso de ser quem eu sou. Não, eu sou isso. Fica quem quer ficar. Isso não quer dizer que eu não possa melhorar em alguns aspectos. Por exemplo, no início da conversa aqui, estávamos conversando que de manhã eu era um poço de abuso, gente. Eu melhorei consideravelmente. Hoje eu dou bom dia, hoje eu já sou mais simpático. Não puxa muito papo, ok. Mas, assim, de manhã eu sou Pedro. Ele diz assim, façamos uma ótima tarde. Que eu também me inspirei no meu marketing, no Ailton. Mas, assim, é isso, é você se perceber. Porque se eu não me percebo, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou melhorar? Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou... Para quem me conheceu há uns 2 anos atrás, eu acho que eu mudei, assim, eu sou um outro Pedro Júnior, em especial de manhã. Perfeito. A gente já pode terminar por aqui, né? Porque um já falou tudo. Não, tô brincando. A gente ainda tem muito a ouvir, porque tá incrível a entrevista. Pedro, aproveitando que você está falando um pouquinho sobre a sua essência, eu queria que você falasse para a gente se teve algum momento na sua carreira que foi assim, um divisor de águas, né? Para que você realmente, eu quero me posicionar nesse segmento, eu quero realmente cuidar de profissionais, eu quero fazer um diferencial na vida das pessoas. Na verdade, tiveram 2 momentos que foram, assim, mexeram muito, muito, muito comigo. Um desses... Eu tinha já sido desligado, e quando eu fui desligado da empresa, eu fiquei esperando, sonhando que alguém me encontrasse no mercado. Aí eu sou muito bom, alguém vai me encontrar. E isso nunca aconteceu. E eu sou muito atrevido, eu fui desligado, e aí desligado eu disse assim, mexeu com o meu ego, aquele desligamento, eu digo, vou trocar de carro, desempregado, troquei de carro. E aí fiquei esperando e nada de encontrar, e aí eu comecei a trabalhar vendendo o plano de saúde. E aí chegou um dado momento que eu tinha um parceiro muito grande de plano odontológico, eu tenho muito carinho por ela, inclusive a Jaqueline, e aí... Da Odontoarte. A gente conversando, maravilhosa, e conversando com ela,
Ela pegou e disse, Pedro, vai que isso não tenha sido uma oportunidade para tu seguir teu caminho. E aí, dentro desse contexto, eu havia recebido uma proposta para ir morar em Salvador, representando uma empresa para abrir uma filial. E aí fiquei super empolgado. Já tinha mudado o mindset, já tinha comprado passagem, já tinha feito uma reviravolta na minha vida, pelo menos psicologicamente. E aí, quando eu menos espero, essa proposta foi declinada. E aí eu fiquei, poxa... E aí mexeu comigo drasticamente. E aí, logo em seguida, teve uma outra situação. Eu fui convidado por uma pessoa para ser um consultor na empresa. E aí eu comecei a dar essa consultoria, e muito alinhado com a dona da empresa, que eu já tinha trabalhado lá, inclusive, e ela, do dia para a noite, chega para mim, sem me dar um feedback, sem detalhar o motivo, cancela a consultoria. E aí, naquele momento eu me senti tão incompetente. Poxa, o que foi que eu fiz de errado? Eu tô tão alinhado com ela, falando tudo e tal e tal. Eu meio que entendo o que possa ter acontecido nos bastidores, mas aí naquele momento assim, eu não vou estar gastando a minha energia para trabalhar para ninguém mais, não. Porque eu sei do meu potencial, eu sei da minha capacidade, eu vou estar gastando meu potencial, minha capacidade, meu tempo para os outros. Se eu gastar todo esse meu potencial, esse meu tempo para mim, para o meu negócio, eu tenho certeza que eu vou crescer. Perfeito. E a partir daquele momento ali eu parei, eu vou focar em mim. Então, às vezes as pessoas perguntam, tu tá olhando concorrente? Eu não tô gastando meu tempo precioso com concorrência. Logicamente, é importante você ver as práticas do mercado, mas eu estou tão focado no que eu estou entregando no meu cliente, porque as pessoas falam muito no cliente, mas muitas das vezes, fica até a dica, não se observa devidamente o cliente. Você está preocupado no que o outro está fazendo, na concorrência, não sei o quê, para você ser melhor. Cara, foca na demanda do teu cliente, foca em dar atenção, foca no cuidado com o teu cliente, que o resultado vem. O teu cliente é o que é mais importante na tua empresa, e às vezes você não está tão preocupado. Eu foco até no cliente e quem trabalha contigo, os seus colaboradores, os teus parceiros. E aí foi isso, foi assim que eu comecei a trajetória, e graças a Deus tem dado certo. Que insight, viu? Pedro, me tira uma dúvida. Enquanto vendedor, consultor, qual que é o maior desafio para, de repente, convencer aquele profissional de RH ou convencer o teu potencial cliente, aquele empresário, de que o teu trabalho, o teu serviço é essencial na vida do colaborador dele? Hoje, o principal desafio que eu encontro, às vezes, falando do mercado cearense, é a cultura. Porque ainda, dentro do mercado cearense, não existe uma cultura de benefícios. É muito visto como custo. Se o empresário parasse para pensar que um plano odontológico, vou dar um exemplo, tá? Um plano odontológico gira em torno de R$15. A empresa tem 100 funcionários, vamos dar aqui o exemplo de 100 funcionários. 100 vezes 15, 1.500. Se ele tivesse aquele custo de 1.500, poderia trazer um resultado para ele de retenção, de satisfação. Ele repensaria essa questão de benefícios. Você sair do centro nordeste, do eixo nordeste, em especial o Ceará, você vai para o sul, para o sudeste, você vê que é muito difícil uma empresa não oferecer um plano odontológico, um plano de saúde. E detalhe, pago pela corporação, pago pela organização, pago pela companhia. E aqui não, acho que o que falta muito é essa consciência do benefício voltado para um resultado, né? É um link, porque não adianta só oferecer o benefício por oferecer. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma conscientização, mas assim, eu acho que esse é o grande desafio, né? De entender o benefício como um diferencial para a companhia, para sustentação, para retenção. Eu acho que esse é o grande desafio que eu encontro hoje em dia. Excelente. Pedro, eu estava lendo um artigo seu que saiu no Diário do Nordeste, onde você falou sobre o tabu na área de empréstimos consignados, né? Que é um benefício também que você trabalha, né? Que muitas pessoas não veem isso como um benefício. Principalmente agora, início do ano, que acaba que as pessoas precisam de um fôlego financeiro maior. Por conta das festas do final do ano, início do ano tem IPVA, IPTU, sim, e uma série de fatores. Então, eu queria que você explicasse aqui pra gente como que quem está endividado, quem está sobrecarregado financeiramente, pode contratar um empréstimo consignado e não pagar juros tão absurdos. O consignado tem uma série de diferenciais. Primeiro, muitos dos colaboradores já estão endividados. A pergunta é, onde ele tá buscando
uma segunda fonte de renda, né? Ou onde ele está buscando dinheiro emprestado no agiota, Que às vezes fica, né, pior. que é bem maior a taxa de juro, é num cheque especial, o cartão de crédito, saiu inclusive há umas 2 semanas uma notícia que falou que o juro do cartão de crédito ultrapassou 400% ao ano. No consignado, a taxa de juro, ela varia a depender da quantidade de parcelas, mas ela varia em torno de 1,70% a 3%. Às vezes, em 12 vezes, essa taxa de 1,99 em 12 vezes, a gente consegue emprestar para quem está com restrição no SPC Serasa. Que mais? Tem essa questão da quantidade de parcelas, tem um limite para ser descontado do salário, que é até 40%, mas a gente sugere que desconte no máximo 30%. Então, assim, são uma série de fatores que o consignado pode oxigenar aquele funcionário. Inclusive, no mercado cearense tem muita essa história do vale, né? Me empresta um dinheiro, me dá um vale. E tirando também a responsabilidade do empresário de emprestar ou não o dinheiro. Porque fica, eu vou emprestar para a Raíza, mas não vou emprestar para a Priscila. Né? Então, assim, terceiriza a responsabilidade, coloca para o banco vai fazer análise de crédito, se a pessoa tem restrição ou não, vai entender quanto é que a pessoa ganha, vai entender em quantas parcelas aquele funcionário quer o dinheiro, e aí o banco faz essa análise. Então, torna algo mais profissional. E eu acho que também é um outro desafio do mercado cearense, profissionalizar as atividades, a gestão. Isso também é uma forma de profissionalizar, né? Ofertar um crédito consignado para que a pessoa, ela quer comprar uma moto, por exemplo, ela pode pegar ali um crédito, passa lá, é um funcionário seu de muito tempo, você quer ajudá-lo, oferta um crédito consignado. Olha, eu não vou tirar do meu caixa, mas você pode ter esse acesso pelo crédito consignado. É uma pessoa organizada, logo porque também, na maioria dos casos, o RH faz a validação. Né? Se a pessoa não tem outra despesa, se ela tem plano de saúde, tem uma série de benefícios descontados da folha, o RH faz essa validação também. Vocês fazem também um processo de acompanhamento e conscientização. Ótima pergunta, que eu havia até esquecido, que bom que você tocou nesse assunto. A gente também tem buscado fazer um trabalho de conscientização desse crédito, porque não é só ofertar por ofertar. A gente tem feito alguns movimentos, algumas palestras de conscientização, inclusive tentando... A gente tem feito, inclusive, dentro de um escopo, a gente contratou até uma pessoa para dar uma consultoria financeira para uma pessoa em particular. Porque, às vezes, você pensa que está tão endividado e não é. Às vezes é só uma falta de planejamento, às vezes é um endividamento a curto prazo, e às vezes você fica desesperado, e aí, por conta desse desespero, você pega você se endivida com um agiota, não sei. Então, assim, às vezes falta luz, falta educação financeira. É isso. Vocês propõem esse tipo de... Você acabou de dizer que fazem essa consultoria, mas a educação financeira em si, que eu entendo que seja algo diferente, vocês também orientam nesse sentido? A gente está aberto, né? Dentro da Cuidar, esse é um dos nossos pilares também. Só que é algo que a gente está fomentando, não tem tanta demanda. Mas, assim, para além do portfólio da Cuidar, é uma coisa que eu costumo dizer sempre, qual a sua necessidade? Você pode ter uma necessidade que hoje a gente não tem no nosso portfólio, mas por conta da sua necessidade a gente vai atrás, porque a gente está aqui para lhe atender, não é para nos atender. Pode surgir até algo novo, né? Pode surgir algo novo. Por exemplo, o cartão flexível que eu toquei no início da entrevista surgiu de uma demanda de um cliente. Eu fui falar para ela, olha, Alice Café, que eu amo de paixão. Alice, eu quero ser tido por... É a mesma historinha. Eu quero ser tido por você, pelo RH, como uma referência. Eu quero ter um portfólio. Se você tiver alguma necessidade, você sinaliza. E aí, eu já tenho um trabalho para ti. Eu preciso de um cartão que seja assim, no name, que a pessoa possa sacar, que possa transferir. Vai atrás. Já tem esse trabalho para ti. E aí, eu fui no mercado. Fui em São Paulo, fui conhecer a matriz da Swile, a matriz no Brasil, para que eu pudesse... me vincular a uma empresa séria, né? E aí, a partir desse momento, foi que eu trouxe essa solução. Então, assim, a gente tem buscado também fazer um trabalho de conscientização. Tem agora um selo, a RN 421, se não me falha a memória. Agora, de fato, esqueci. Que está buscando
contemplar empresas que tenham cuidado com a saúde mental. Então, a gente também está buscando, em parceria com a Mente Saúde, fazer um trabalho de palestras, de rodas junto às empresas. De conscientização, né? E também de cuidado com a mente. Porque hoje em dia, depois da pandemia, ninguém está mais normal. Tá todo mundo precisando... Uma ansiedade, na verdade, parando para pensar... Faz parte de um combo, né? De todo mundo. Do nada, tristeza. É porque, na verdade, eu acho assim, eu imaginava que depois da pandemia a gente fosse mudar para melhor, que estivéssemos mais unidos, mais próximos, mas não é. O ser humano está ainda mais individualista, ainda mais egoísta, né? Eu acho que é isso que tem trazido para nossa realidade, essa história da ansiedade, da depressão, que não é frescura, é doença. Enfim, e as pessoas precisam ser cuidadas, olhadas, né? E volta aquela história. Quem é cuidado, cuida. É um fato. Você deve ser muito bem cuidado, né? Na verdade, deixa eu falar, até foi uma frase da Ziza. Todo excesso demonstra uma falta, pronto. E aí ela falou até assim, quem muito cuida, exatamente falta ser cuidado. Sabe, eu acho que é algo que eu ressignifico na minha vida, através de terapia, enfim. Mas eu acho que foi exatamente essa falta de cuidado que me gerou ter tanto cuidado. E assim seguimos. Bacana, mulher, eu tô amando. Eu também, eu também. É até algo particular, mas me deu aqui alguns insights e quando a gente terminar vou comentar sobre. Muito interessante, pra mim tá sendo ótimo. Mas eu não tinha essa noção. E aí eu passei por maus bocados, eu tava num momento muito bom, profissional, mas assim, eu tava me sentindo muito sozinho. Porque não dizer abandonado, eu tava me sentindo abandonado. Pedro, mas a gente estava até comentando aqui em outra entrevista que um empresário por si só, ele já é muito solitário. Eu tava inclusive ontem no MBA, eu faço MBA em gestão empresarial. E aí, ontem a gente na disciplina tava comentando isso, que a vida do empresário ele é muito solitário. Porque às vezes ele não tem com quem compartilhar, porque se ele for compartilhar com funcionário, tem conflito de interesse. Sim. Às vezes a família não está envolvida. Eu, por exemplo, não tenho ninguém da minha família envolvida comigo. Então, às vezes, com quem é que eu posso trocar uma ideia? Aí eu ligo para alguma professora minha que eu tenho como referência. E aí, graças a Deus, quando o professor é bom, não sei porquê, tem um link ali. Aí eu combino um café com alguém que eu tenho... Eu tenho muitos profissionais de RH que eu tenho amizade, mais do que um lado profissional. Então, combino um café, e às vezes, compartilho. Às vezes nem a própria família entende. Às vezes, por exemplo... Dizer que é uma besteira. Dizer que é besteira. Ou então, por que tu não deixa? Vai para uma empresa... Pois fecha, vai estudar para concurso. Nossa, vai estudar para concurso, é demais. Não, eu tô muito bem, obrigado, graças a Deus. Os pais da gente, antigamente, tinha muito essa cultura de achar que só o concurso público que trazia o sério, né? Assim, com mais uma estabilidade. Mas inclusive, só para pontuar essa questão, que eu acho que é muito interessante para o empresário em si e como nosso propósito, né? Às vezes eu tô até repetitiva dizendo isso. É conversar com quem é aspirante ao empreendedorismo ou para quem está iniciando agora. Saber que há grupos, digamos assim, instituições como a própria CDL, né? Que nós entrevistamos a nossa atual presidente, a Mayra. Há esse ambiente onde você pode ter trocas, onde você pode chorar suas dores, onde você pode compartilhar seus medos, suas angústias, com pessoas que fazem parte, que vivem exatamente aquilo dali que você está vivendo, né? Porque, como você falou, nem sempre a gente encontra essa rede de apoio onde a gente permeia os nossos amigos ou familiares, enfim. Não. Normalmente... Tem que buscar fora. É exatamente isso. Pode ir, amiga, me cortei. Às vezes nem nas redes de apoio a gente consegue um apoio necessário. Mas tem instituições, mais grupos. Assim, eu acho que também é muito do empresário se abrir para as possibilidades, fazer amizade com empresários, né? E saber que tem. Né? E ter essa troca, né? Também... Às vezes a pessoa fica tão fechada e a outra fica até meio assim. Porque, na verdade, é que nem relacionamento. Às vezes você pensa que só você passa por aquela situação. Sim, e tu vai compartilhar com ele, tá passando exatamente. Exatamente. É isso. Eu tenho amigas empreendedoras que elas, Raíza, eu preciso desabafar de CNPJ para CNPJ. Eu penso, porque também tem uma coisa da próxima vez que eu ligar pra ti, eu vou ligar nesse sentido também. Pode ligar, ficar à vontade, viu? Aí eu já fico esperando ela terminar o dela para me poder
compartilhar o meu também. Então, assim, isso é muito bacana quando a gente tem essa oportunidade. Pedro, e voltando aqui para Cuidar, que é uma empresa que vem expandindo, né? Já vem atuando em todo o Brasil. Eu queria saber de você se tem algum estado em específico que você vê uma maior dificuldade das empresas de trazer os benefícios corporativos para os colaboradores. Na verdade, hoje meu ponto focal é o Ceará, ponto. Eu sempre cito nos meus contatos com clientes a minha maior referência, que é o Grupo DAS, que a gente atende hoje, são quase 30 mil colaboradores. Quase ninguém sabe o que é DAS. O que é DAS? A DAS é a detentora das marcas Adidas, New Balance, Nike, Fila, e eles têm a matriz que é no Rio Grande do Sul, em Voti, tem uma unidade aqui no Ceará e 6 na Bahia. E eu atendo a todos eles na questão do benefício flexível e também no plano odontológico. E aí, lá na Bahia, eu acho lá o pessoal muito mais consciente. No Sul também vejo. Mas aqui no Ceará é onde talvez eu encontre mais resistência, sabe, Raíssa? Raíssa, porque eu quero chamar Raíssa. A raiz é de Raíssa. Eu acho que no Ceará é um dos estados que precisa desenvolver mais. Nós não temos essa consciência. Os empresários ainda veem muito como um custo, né, Pedro? Muito. Não entende também como funciona, né, o processo. Porque às vezes nem se abre a possibilidade, porque pensa, eu vou contratar, por exemplo, vou contratar Cuidar, vou pagar quanto? Você não vai pagar nada, porque quem vai nos remunerar é o parceiro. Aí acha que vai pagar o consultor e ainda vai pagar os benefícios. Exatamente. Isso. E aí não é isso. Ele vai ter uma consultoria de fato que vai identificar. E eu sempre costumo falar que o plano odontológico é o ponto de partida para a empresa que não tem nada, por conta do custo. Então, a depender do porte, se a empresa for pagar, se for uma empresa de grande porte, a gente consegue um valor super acessível, gente, para aquele colaborador que nunca teve acesso à saúde bucal. Perfeito. Que a saúde bucal pode trazer uma série de problemas para o indivíduo, para além de você se sentir bem, de você ter vergonha de sorrir, você ter vergonha de falar, porque você não tem um sorriso perfeito, né? Então, assim, um plano odontológico a R$15 para você fazer a limpeza, um canal, uma cirurgia, gente. Né, da Com certeza. Totalmente, está diretamente Fica ligado. até mais ligado na produção, né, do colaborador. Se a pessoa lida com relacionamento, na verdade, com o cliente, com atendimento. Imagina, a pessoa ou tá com o dente estragado, ou não tem um dente. Como é que ela vai se sentir confortável para poder conversar? Né? Muitas das vezes tem e a gente precisa falar sobre isso. Quebrar esse tabu, né? Parece bobagem, mas não é. Perfeito. Não é. Tem benefícios que são mais simpáticos ao olhar do empresário, que ele prefira mais, que são mais contratados? Não, eu não vejo, eu sinceramente não vejo isso. E eu queria também reforçar que a gente tem uma série de parceiros. O Banco Digital, por exemplo, é um dos benefícios que a gente pode implementar na empresa e, através do Banco Digital, ver uma forma de patrocinar outros benefícios. Por exemplo, a gente pode fazer algum tipo de negociação para que a gente possa patrocinar o plano odontológico dos colaboradores, certo? Tem, por exemplo, o VR, que é o tradicional refeição e alimentação, que para empresas que não são inscritas no PAT, a gente pode também ver alguma forma de patrocinar algum tipo de benefício. Tem uma outra saída, a Swile, que é o cartão flexível. Através da Swile, a empresa, pode contratar um Total PES, um GPES, que é o programa de academia, com um custo bem mais barato do que ele fosse contratar direto. Então, assim, é uma consultoria. A gente não tem nada definido. A gente precisa entender o perfil daquela empresa, as necessidades. Né? Para, a partir daí, fazer uma sugestão do que pode ou não ser contratado. Perfeito. Me tira uma dúvida. Não é pessoal, é um amigo. Pode ser uma besteirinha, mas um amigo meu. É um amigo meu que pediu para perguntar. Se eu tenho a minha empresa, né? Isso é um amigo meu que tem a empresa dele, né? Já deixei claro. Talvez a empresa não esteja, assim, muito em conformidade, não sei, assim, com as normas, mas eu posso oferecer ainda benefícios para os meus colaboradores? Sim.
Em especial, dependendo do produto. A gente não faz nenhum tipo de consulta junto à regularidade da empresa. A não ser que seja algo relacionado a um banco ou a disponibilizar um crédito consignado. Aí sim, a gente precisa fazer uma verificação de como a empresa está. Mas, em termos gerais, a gente não faz esse tipo de análise. Eu preciso... Logo por quê? Você precisa, por exemplo, a depender do posto da empresa, ela vai ter que pagar o refeição e alimentação para o colaborador dela. Pedro, tem um mínimo de colaboradores que a empresa precisa contactar algum benefício? Não, vai depender do produto. Por exemplo, o plano de saúde tem empresas, na verdade tem operadoras, que você pode contratar só uma pessoa. Olha que legal. Você vai ter o desconto do plano de saúde empresarial. O plano odontológico é em média 3 pessoas, 3 usuários, não necessariamente são 3 funcionários. Você quer colocar você e a sua família no plano odontológico? Pode. Não tem nenhuma objeção. Eu quero contratar o cartão... Que são os dependentes, né, Pedro? Isso, que seriam os dependentes. Eu quero contratar um vale-refeição, porque hoje eu dou em dinheiro, eu quero padronizar. Pode contratar, tem 3, 4. Não tem problema nenhum. Aí vai depender também do tipo de produto. Um banco digital, aí já tem alguns entraves maiores, assim como também um consignado. E a empresa tem que ter um tempo mínimo no mercado para poder contratar esses benefícios ou não tem isso? Na verdade, tem algumas restrições somente para quem é MEI. Para quem é MEI, o plano de saúde, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem uma restrição de pelo menos 6 meses. Mas, para além dessa restrição, nenhum outro tem. Bacana. Pedro, e agora mudando um pouquinho de assunto, a Cuidar também ela é muito conhecida pelos eventos que eles fazem, né, para os profissionais de RH. Eu vejo que é uma disputa muito grande, né, quando vai ter o evento, todo mundo quer participar. São eventos lindos, muito alegres, onde é feito toda uma escolha, né, dos profissionais que vão participar desse evento. Ele faz tudo com muito zelo, muito cuidado e até uma forma de fazer network, né, desses profissionais, de estarem se unindo na categoria cada vez mais. Queria que você contasse pra gente também dessa questão dos eventos, que você acha que é o pioneiro aqui, que faz esses eventos focados no público do RH. Na verdade, tem pessoas assim, e tem pessoas que me inspiram aqui dentro do estado, né? Mas assim, a nossa pegada é mais de uma comemoração. Celebração, né? Isso. E sempre pensando, fora da caixa. Então, a gente teve o primeiro evento, que foi o lançamento da marca, que foi meados de março de 2024, que a gente fez lá no Colosso. Foi assim, quem esteve lá pôde perceber o quão especial foi. Eu não estive, mas eu consegui perceber, porque foi tanta gente feliz postando. Eu disse, menino, que é... Mas foi emocionante, porque nós trouxemos a Ziza Fernandes, que é uma cantora, mestre em logoterapia, e assim, foi nesse dia que ela falou que quem muito cuida precisa ter uma ausência de cuidado. E assim, ela, na fala dela, quando ela terminou, estava todo mundo emocionado. Tivemos esse primeiro momento, foi o lançamento da marca, tivemos o Cuidar em Alto Mar, que foi um passeio pela Orla de Fortaleza, onde nós saímos com um veleiro com a média de 50 gestores de RH. Legal. Chique. Gente, foi Olha, super divertido. eu não dispenso o meu convite da próxima, viu? Foi super divertido. Um convite na mesa. Tivemos o Essence, que eu acredito que tenha sido o primeiro Réveillon para gestores de RH do Brasil, quiçá do mundo, porque essa foi a ideia, né? Fazer um Réveillon, né? Meados de novembro, não dava para fazer dezembro, senão o pessoal não ia. Então a gente fez em novembro um Réveillon com fogos, com muito vinho, com espumante, celebrando o ano maravilhoso que a Cuidar teve e celebrando também as parcerias. Também o trabalho árduo de cada profissional, né, Pedro? Lutando por aquelas empresas, aqueles colaboradores, assim, eu estava lá, isso daí foi E você pôde perceber que foi realmente... Foi inesquecível, eu senti, assim, aquela vibração dentro do evento, então, assim, foi sensacional. Eu me senti muito feliz de fazer parte. Legal. E aí a gente já tem dentro do calendário para 2025 3 grandes eventos, que será o Aniversário da Cuidar, prepare-se, a gente já está pensando aqui no local. O Aniversário da Cuidar, que vai ser agora em março. Teremos em maio o Cuidar em Alto Mar,
versão 2, a gente vai discutindo o nome, mas possivelmente será esse, e o do final do ano. E, em paralelo a isso, a gente também está redefinindo um projeto que temos, que é o Momento Cuidar. O que é o Momento Cuidar? É quando a gente convida os clientes da Cuidar que fecharam um contrato recente para uma celebração. Legal. A gente vai para o almoço ou para um café, a gente está definindo isso ainda, mas no momento já de palestra, trazendo alguém para poder conversar um pouco. Né, Pedro? Isso, eu tô dando muita dica, viu? Copia a gente. Eu vou. Gente, olha, eu vou. Se vocês... Nós vamos ter aqui, né, amiga, para fazer a cobertura. Sim, Com certeza. com certeza. Pedro, lá se vem eu, se a Estraga Prazeres. E dizer que, infelizmente... Não ia pedir nada não, amiga. É porque, assim, geralmente, quando o cliente fala, vai ter alguma coisa, aí ela, não foi nada combinado, mas eu gostaria de aproveitar e pedir, será que a gente poderia fazer um sorteio? Aí você mas tudo pela nossa audiência, claro, né? É Tudo sobre isso. É sobre isso. Mas, Pedro, para finalizar esse momento muito bom de insights, queremos tomar um cafezinho com você, com certeza. Outra coisa importante, eu não combino reunião, gente. Reunião tá ultrapassado. A gente combina um almoço, um café. No mínimo isso. Por favor. Não é marcar reuniãozinha? A gente não. Inclusive, a gente tá ajustando até umas coisas dentro da Cuidar exatamente para se diferenciar no mercado. Legal. Reunião. Não tem pra reunião. Legal. Pedro, como que você enxerga o futuro da Cuidar RH? Para daqui a 2, 5 anos, mais ou menos, que é um futuro próximo, mas curto a médio prazo, por exemplo. Profissionalizar processos, esse é o nosso desafio atual, para que a gente possa levar o nosso jeito de cuidar para outros estados do Brasil. A gente tem planejado algumas coisas que ainda a gente está amadurecendo, que a gente não pode ainda compartilhar, mas o nosso intuito é levar esse jeito de cuidar para outros estados. E a gente está amadurecendo esse roteiro. Inclusive, tem muita gente, ontem mesmo uma amiga de LinkedIn entrou em contato comigo, Pedro, admiro muito a tua atuação e eu queria ver uma forma de estar mais próximo de você, te indicando empresas aqui na Bahia. Legal. Cara, isso não tem preço, né? E foi uma coisa que é um trabalho que a gente tem feito, é uma construção, não é mágica, né? É movimento. Perfeito. Verdade. Que papo gostoso. Sim, demais. Infelizmente, a gente tem que encerrar porque o nosso horário já ultrapassou, mas você está convidadíssimo para vir em outros episódios, porque a gente tem muito assunto ainda para tratar, né, amiga? Agora, é para aproveitar mesmo, porque é importante esse momento de troca, de entrega, de insights. E este homem aqui, ele tem uma cabeça, que vai além do que a gente imagina, principalmente para troca de insights. É para aproveitar. Tô fazendo muita terapia, viu, gente? Que a minha cabeça não para, não, senão eu vou ficar doida. Pedro, muito obrigada pela sua presença. A gente adorou esse bate-papo incrível. E que bom que você pôde compartilhar tantos insights legais para as empresas, para os profissionais de RH também que estão nos assistindo. E a gente só queria agradecer, né? Você ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o tempo de vocês. Sei que não é fácil. Investimento, nada de graça, a gente não vive de luz, sim, né? Por mais que sejamos luzes, mas assim, que vocês possam seguir com esse projeto. Às vezes a gente cansa, às vezes a gente pensa em desistir, mas a gente segue e ressignifica e vai, porque nós somos vitoriosos. Se a gente olhar para o nosso passado, de onde viemos, de onde estamos, a gente já... Às vezes a gente quer tanto, a gente esquece de ver o que a gente já conquistou. Exatamente. Pedro, muitíssimo obrigada. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui, mas muito obrigada também pela tua audiência. Se você estiver conferindo esse vídeo agora, se estiver assistindo pelo YouTube, pelo amor de Deus, não custa nada se inscrever no nosso canalzinho, por favor, ajuda a gente, ajuda todo mundo, não é isso, amiga? É isso mesmo. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Eu queria, só antes de finalizar também, dar um alô pro nosso diretor Éder Machado, aqui da Luminous Play Studio. Beijo pra todo mundo. Tchau, muito obrigada.